Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta, eu, Márcio Falanca, ele, João Paulo Coutinho, com o nosso esporte retrô. Vocês estavam com saudade, não estavam? Estamos de volta, sim senhor, e vamos falar do Campeonato Paulista, da grande final, Corinthians e Palmeiras. Vocês com certeza vão assistir esse jogo, muitas novidades, algumas dúvidas, né? Luxemburgo de um lado, Thiago Nunes do outro. Eu vou começar o programa parabenizando aí pela volta o meu parceiro João, mas ele vai começar a dar os pitacos dele e as opiniões a respeito do jogo. Estávamos com saudade, né? Ficamos aí, esse período aí de isolamento aí, sem poder gravar nada, trazer nenhum conteúdo. E estávamos com saudade, estamos felizes que agora já estamos de volta já. Pretendemos trazer muito conteúdo novo aí para quem gosta do canal, para quem está acompanhando aí, tá curtindo os vídeos. E vamos falar amanhã, né? Hoje é sexta-feira, amanhã é dia 8 de agosto, é o dia da final do Campeonato Paulista, né? E nós vamos falar sobre isso. Exatamente. E é derby, né, Márcio? É um derby importantíssimo. Exatamente. Uma das maiores rivalidades do mundo. Sim, inclusive com alguns recordes aí que podem ser igualados ou até batidos, não é verdade? É verdade. O Luxemburgo pode ganhar o seu 5º título paulista, realmente seria um feito inédito, né, pelo lado do Palmeiras. Pelo lado do Corinthians, o Cássio, se ele for campeão com o Corinthians amanhã, igualará nada mais, nada menos que Marcelinho Carioca com 10 títulos. 10 títulos. O Cássio... Bom, primeiro, falando sobre o Luxemburgo, né? O Luxemburgo tem outra coisa também muito interessante. Se você pegar os últimos 4 títulos paulistas do Palmeiras, quem estava dirigindo era o Vanderlei Luxemburgo. E ele agora está nessa nova fase, né? Ele não é mais aquele manager, aquele homem que controla tudo, né? Ele voltou a ser um técnico de futebol e tá fazendo um bom trabalho no Palmeiras, não tá não, Márcio? É verdade, se você considerar que antes do Palmeiras ele dirigiu o Vasco sem elenco, com salários atrasados e sem reposição à altura, realmente ele não pode reclamar, porque o Palmeiras, com todo respeito, né, ao Corinthians, tem um elenco bom, não é maravilhoso, é bom, com peças de reposição interessantes, né? Eu acho que ele pode psicologicamente fazer a diferença no banco de reservas. Porém, eu acho que o Thiago Nunes também, né? Falando do Corinthians, também tem a sua estratégia, né? Eu acho que ele vai jogar no contra-ataque, né? Para surpreender realmente, né? O Palmeiras no 4-3-3, né, com 3 atacantes, né, e o Corinthians eu imagino que ele vá no 4-4-2, né, com 2 atacantes apenas. Ele vai se segurar, né, defensivamente e vai tentar sair jogando rápido, né, e buscando um homem de referência que é o Jô, né. Só para voltar lá, sim. A gente estava falando do Cássio, né, queria comentar. O Cássio realmente, se o Corinthians amanhã for campeão paulista, for tetracampeão paulista, né? Exatamente. Que ele é o atual tricampeão, ele vai ter conquistado, vai conquistar seu 10º título com a camisa do Corinthians, igualando o recorde de Marcelinho Carioca, como os 2 maiores vitoriosos com a camisa do Corinthians. E, assim, não tem o que falar do Cássio, né? Ele é o grande ídolo do Corinthians, já há muitos anos. Ganhou muita coisa lá, títulos de peso, como Brasileiros, Mundial, Libertadores, Recopa. É verdade. Eu acho que você pegar os títulos que o Marcelinho ganhou na década de 90 com a camisa do Corinthians e comparar com os do Cássio, eu acho que os do Cássio têm um peso maior. Tem. Um peso maior e eu acredito que o Cássio seja hoje o maior ídolo da história do Corinthians. E muitos corintianos consideram o Ronaldo como o maior goleiro num passado recente, mas se você comparar, não é difícil comparar, porque como você falou, pelos títulos que o Cássio conquistou, né? Eu acho que eu também, analisando, eu concordo. Eu acho que hoje o Cássio ultrapassou o Gilmar, ultrapassou o Ronaldo,
é o maior... Dida. Dida é o maior goleiro da história recente do Corinthians, com toda certeza. Como eu sempre digo, né, a gente tem que reconhecer, né, o Cássio hoje para mim seria o titular da seleção brasileira com toda certeza. E tem outro detalhe também, aquele torcedor do Palmeiras que se infiltrou lá no estádio do Itaquera, na Arena Corinthians. Sim. E escreveu lá, Eterno 8-0, Cássio Frangueiro, ele deve estar muito arrependido. Verdade. Porque foi na véspera daquele jogo que foi o jogo que deu o reinício do futebol paulista, sim, né? Sim. Já logo de cara um jogo super de peso, sim, Palmeiras e Corinthians. Se o Palmeiras ganhasse do Corinthians, o Corinthians estaria eliminado, estaria fora do Campeonato Paulista, correndo riscos de ser rebaixado. E esse jogo ajudou, né? Perdeu as duas partidas. Perdeu 2 partidas, uma delas para o São Paulo, né? Que aliás foi a única vitória do São Paulo nesse retorno. É verdade. Antes disso ele tinha perdido para o Bragantino e depois foi eliminado pelo Mirassol, um dos maiores vexames da história do São Paulo Futebol Clube. A gente está falando do derby, mas realmente o São Paulo ficou devendo aí dos times grandes, faz tempo que eles não ganham um título, com todo respeito, desde 2012. Mas enfim, só para finalizar meu raciocínio, o Cássio naquele jogo lá ele foi o melhor em campo. O Corinthians fez um gol no começo, né, com o Gil. Com o Gil, exatamente. E depois disso o Palmeiras jogou melhor, o segundo tempo foi todo do Palmeiras, mas só que o Cássio lá embaixo da trave lá não deixou passar nada, fez belíssimas defesas dificílimas, cabeçada para o chão, um chute do William também, que ele defendeu com o pé, que foi uma defesa fantástica. Foi. E então eu acho que realmente o torcedor lá que pichou, ele errou o timing, pelo menos. Agora o Corinthians, pelo que eu imagino, né? E com certeza você falou, né? Vem com 2 volantes, 2 meias, né? E 2 atacantes, né? Então tem o Luan um pouco mais avançado, né? Os 2 volantes, que um é o Gabriel e o outro é o... O outro é o Ederson. O Ederson, né? É o Ederson. Era o Cantídio, né? Que estava vindo como titular nesse time, até a parada por causa da crise do coronavírus. E a partir ele seria titular contra o Palmeiras nesse primeiro jogo da fase de grupos, da reabertura, só que ele foi diagnosticado com o Covid-19 e foi afastado do jogo, foi isolado dos outros atletas, e está recuperado de Covid, mas parece que ele perdeu muito peso e talvez ele não jogue ainda. No jogo de amanhã parece que ele vai ficar no banco, mas dificilmente eu acho que ele vai entrar, até porque o Gabriel está jogando muito bem, o Gabriel voltou muito bem. Marca muito bem, né? E o Ederson está fazendo gols, né? O Ederson fez gols importantíssimos. Ele tem uma ótima característica, né? Que é o chute de média distância, né? Então, chuta muito bem, realmente. Então, ele salvou até o Corinthians nos últimos jogos, né? Assim como o Patrick de Paula, né? Pelo lado do Palmeiras, 2 garotos, né? Que tem muito futuro, né? Estão jogando muito bem também esses 2 meninos. Podem surpreender e podem, por que não, numa dessa, caso os medalhões não estejam bem, dar o título. Mas no comando de ataque é o Jô e o Bozelli? Não, o Bozelli, ele operou. No último jogo da fase de grupos, ele se machucou, teve um afundamento facial. Sei. E ele fez uma cirurgia devido a isso. E eu acho que ele não se recuperou a tempo, ele está fora do jogo de amanhã. Quem que você colocaria no lugar dele? Para fazer a comando? Do Bozelli? No comando de ataque. O Jô, né? Não, além do Jô. O Jô e mais um. Quem que você colocaria no comando de ataque para fazer a parceria com ele? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Márcio? O Corinthians tem aquele Janderson lá. Mas, assim, não tem muito quem colocar, não. Não tem muita opção, Não tem muita opção. O elenco do Corinthians realmente ele é mais limitado que o do Palmeiras. Ele é mais limitado. E assim, o Jô, eu queria só fazer um comentário em relação à volta do Jô. Ele voltou, foi remediar foi essencial, né? A volta dele, até porque o Bozelli estava machucado, não teria outro atacante para colocar lá. Só que o jogo voltou muito pesado, muito fora de ritmo, tá acima do peso, tá muito lento.
fez um gol nessa estreia, foi o jogo contra o Bragantino, ele fez o segundo gol. Esse jogo aí também, o que ajudou muito o Corinthians, o Bragantino era favorito para esse jogo. O que ajudou muito o Corinthians foi ter feito um gol aos 30 segundos, antes dos 30 segundos de jogo, com uma falha grotesca do Júlio César, que jogou no Corinthians, goleiro que jogou no Corinthians, ele era o titular até 2012 do time do Corinthians, quando ele teve uma falha e entrou o Cássio no lugar dele após uma eliminação do Campeonato Paulista para Ponte Preta. Sim. E a partir do momento que o Cássio entrou, ele não saiu mais, ele está lá até hoje. Verdade. Então, eu acho que seria interessante se entrasse alguém, né, para ajudar lá na frente, né, para ele não ficar muito isolado, né, porque é aquela coisa, né, às vezes a bola não chega, né, então o próprio Luan tem que encostar um pouquinho mais ali, né, para abastecer, né, para dar até para que haja a ligação, né, o elo, né, entre meio campo e ataque, né, porque se a bola não chega, né, independente de né, qual vai ser o atacante, né, fica difícil, né, embora o Corinthians tenha uma zaga muito boa e muito alta, né, que pode decidir em lances de escanteio, né, de cabeça, né, como o Gil já decidiu. O Gil e o Avelar, ele tá se mostrando um grande zagueiro, viu? Eu acho que ele achou a posição dele. Você acha que foi um grande acerto do Thiago Nunes, foi, na minha opinião? Foi. Ele estava ruim na lateral, posicionou porque na zaga. O Danilo Avelar ele era um jogador inconstante na lateral, e ele tinha muitas falhas de cobertura e não apoiava muito o ataque. Embora tenha tido, principalmente em clássicos contra o Palmeiras, ele tenha marcado gols, fez gols também contra o São Paulo em final, mesmo assim, ele achou a posição dele, viu? Ele está muito bem na zaga, ele é alto, ele é muito alto, e eu acho que ele e o Gil, tanto é que o Corinthians não tomou gol ainda, desde que voltou o futebol voltou. O Corinthians não tomou gol. E eles se encontraram, realmente houve um entrosamento, né? Eu acho que foi um grande acerto do Thiago Nunes. O grande problema do Corinthians é que o Corinthians contratou o Luan como principal reforço da temporada. Eu quero ouvir sua opinião a respeito. E o Luan, tirando aquele primeiro amistoso lá, que ele chutou 2 bolas, fez 2 gols. A primeira bola que ele pegou a camisa do Corinthians, ele chutou e fez um gol pela Copa Flórida. Fora isso, ele não mostrou a que veio. Olha, eu não vi nada ainda daquele jogador que foi o principal jogador da seleção brasileira que foi campeã olímpica em 2016, e muito menos daquele jogador que foi o melhor jogador da Libertadores em 2017 pelo Grêmio. Exatamente. E foi o último ano bom do Luan, né? Depois ele se machucou, né, Márcio? E eu não sei, será que ele não está zicado, não veio zicado, não? Será que ele não está com alguma coisa crônica? Dizem que ele sente uma dor muito forte no pé, né? Pode ser, mas eu acho que a camisa está pesando um pouquinho, viu? Com todo respeito ao Grêmio, viu? Que é um clube grande também, mas eu acho que a camisa está pesando um pouquinho. E eu acho que também ele está um pouco acomodado, um pouco... não se reencontrou ainda, não sei se o esquema não o favorece, mas ele está devendo. Talento, erra muitos passes. Na bola parada ainda... Eu acho, João, que ele ainda não foi o jogador decisivo que ele era no Grêmio. Não, nenhum momento ainda. Talvez amanhã, né? Talvez amanhã seja grande momento. De repente, mas assim... Ele faz o gol do título. Por outro lado, Márcio, tem jogador no Palmeiras também que veio como contratação de peso e não está fazendo, não mostrou que veio ainda. Eu vou ser obrigado a criticar, viu? Eu vou ser obrigado. Tem alguns, viu? Sabe de quem que eu estou falando especificamente? Do Rony. Meu Deus. Estou falando do Rony. O Rony, junto com o Lucas Lima. Com o Lucas Lima, eles não estão rendendo o que a torcida do Palmeiras espera. Não estão rendendo. E uma coisa curiosa, né? Obviamente que cada clube tem a sua estratégia, né? Mas eu já critiquei lá atrás e repito, eu acho que o Palmeiras ele tem essa mania de, entre aspas, jogar fora bons jogadores, né? Jogadores que estavam dando certo, né? Só para fazer caixa, só para dar lucro, né? Só que na hora de recontratar alguém à altura, fazem besteira e contratam alguém inferior. Por exemplo, o Keno,
que lá atrás era o principal jogador junto com o Dudu, estava arrebentando, né? E ele era um ótimo, tecnicamente falando, era muito bom, ia para cima, driblava. Você vê, o Vendeiro, hoje ele está no Atlético Mineiro, né? E voltou rápido pro Brasil, né? Você vê como é que são as coisas. Aí hoje, quem que eles contrataram para fazer essa função pelo lado do campo? Justamente o Rony, que não está jogando bem, não caiu nas graças da torcida. Ainda não mostrou lampejos daquele jogador que a gente via no Atlético Paranaense. Exatamente. Eu acho que o esquema também não está favorecendo, como no caso do Luan no Corinthians, né? Mas é o que eu falo, as camisas pesam muito, né? Tanto de Corinthians como de Palmeiras, então pode ser que eles estejam sentindo também essa pressão, ainda mais uma final de campeonato, né? Eu particularmente não colocaria o Rony como titular. Eu colocaria o Luiz Adriano no comando de ataque, né? O William de um lado, o Veron, se pudesse jogar do outro. Ele está machucado, né? Mas ele está machucado. Aí, no lugar do Veron, ou quem que a gente poderia colocar? Me ajuda aí, porque tá difícil. Mas o Palmeiras tem mais recursos que o Corinthians. Tem mais valores, mas... Mas eu acho que com certeza o Palmeiras perde muito sem o Dudu, sem dúvida nenhuma. Porque antigamente era Luiz Adriano, Rony não, desculpa aí, tá vendo? Já falei dele de novo. Antigamente era Luiz Adriano, Dudu de um lado e o William do outro, né? Então já tinha esse esquema definido com 3 atacantes, né? Velozes e rápidos. Com a saída do Dudu, o Luxemburgo ficou, entre aspas, sem o armador, né? E eu sei o que acontece, né? O pessoal vai entender. Você vai me perguntar, mas quem que seria esse armador hoje, né? Poderia ser o Gustavo Scarpa ou o Lucas Lima, mas nenhum dos dois estão jogando bem e estão rendendo, né? É verdade, essas contratações que o Palmeiras fez, muito badaladas, elas não têm surtido resultado no campo, né, Márcio? Sabe o que eu faria? Eu não começaria o jogo com o Rony, eu deixaria ou o Ramires ou o Lucas Lima, né? Por exemplo, Patrick de Paula e Gabriel Menino como volantes. Estão jogando muito. Estão jogando muito bem. Aí eu colocaria Ramires ou Lucas Lima, né? Para começar a jogada, né? Para uma jogada. E no lugar do Rony, olha a ideia que eu tive. Pode ser uma opção até para o segundo tempo. O Gustavo Scarpa de um lado, o William do outro, o Luiz Adriano na frente. Agora que você falou do Luiz Adriano, eu queria só comentar uma curiosidade. Ele não marcou ainda, né, Márcio? Ele marcou o gol desde que voltou? Olha, ele marcou em alguns jogos no começo do campeonato, né? Sim, mas depois que o futebol voltou, eu acho que ele marcou contra o Santa Cruz, o Água Santa, né? Água Santa. Acho que ele marcou um gol contra o Água Santa, mas é muito pouco. É pouco. Ainda mais que ele tava se apresentando bem, estava marcando bastante gol, né? É um jogador que tem presença diária, realmente chuta muito bem, finaliza bem, quer dizer, mas realmente também está devendo, né? Mas e amanhã? Quem que vai ser o herói? Quem que vai ser o herói do Paulista? E outra questão, Márcio. Tem um detalhe, João, só sem querer te interromper, já te interrompendo, o Felipe Melo joga ou não joga? Ele se machucou, né? Ele se machucou no jogo contra a Ponte Preta. Sim. Tá fazendo tratamento. Não jogou o primeiro jogo da final, que foi horrível, né? Foi um jogo muito feio. Deu sono. Na minha opinião, lamentável. A impressão que dava é que ninguém queria o gol. Parecia um amistoso, Eles estavam satisfeitos com o 0x0. E era uma final, né? Com esse Palmeiras. Exatamente. Muito ruim, viu? Muito ruim aquele jogo lá. Espero que amanhã eles apresentem coisa melhor. Mas o Felipe Melo voltando na zaga, né? Eu acho que fica Felipe Melo e Gustavo Gomes, que é uma zaga muito... Fortalece muito. Boa. O Felipe Melo de volta é um outro Palmeiras. É porque ganha também com a liderança que ele tem, com
como que ele se expressa com a própria arbitragem. Além da liderança, é realmente um jogador que tem experiência, né? E ele sai muito bem jogando com a bola, né? O passe longo dele é muito bom. Ele tem tanto o passe curto quanto o lançamento, né? Então, mas é curioso, até nisso Palmeiras e Corinthians combinam, né? Que tem, no caso do Palmeiras, o Everton, que é um ótimo goleiro, e a zaga bem postada, né? Felipe Melo e Gustavo Gomes. No caso do Corinthians, Cássio, que é um ótimo goleiro, Gil e Danilo Avelar, né? Que também é também é um zagueiro que chegou de outra posição, né? Assim como o Felipe Melo. Exatamente. Então, olha as coincidências, né? E o Fagner está jogando bem. O Fagner, ele é um ótimo lateral, na minha opinião, mas eu acho que ele, o único defeito, né? Com todo respeito a ele, eu acho que ele é um jogador, entre aspas, um pouco violento. Ele excede um pouquinho. Ele bate mais que a rota. Não, é um jogador que, se ele não tiver a cabeça no lugar, pode prejudicar o Corinthians nessa final. Mas assim, eu acho que... Mas da mesma forma que o Felipe Melo também tem um temperamento que às vezes ele complica também, né? Então, eu acredito, João, que o Palmeiras venha nesse esquema 4-3-3, né? Mesmo, né? Legal. O Corinthians no 4-4-2, né? Ou até, de repente, pode ser que ele venha no 4-1-4-1, né? Porque aí fica só o Jô na frente, né? Mas é um jogo muito parelho, muito pegado, muito truncado, né? Quer dizer, vai ser decidido nos detalhes. Concordo. Acho que vai ser decidido nos detalhes. Coloco o Palmeiras como favorito, mas bem de leve, porque quando esse Palmeiras clássico assim, geralmente o que está pior ganha. Mas sabe por que eu acho que não tem favorito? Porque não há torcida. Não tem torcida, embora o Palmeiras faça essa final em casa, não tem torcida, não está tendo torcida, né? Devido à pandemia. E é muito ruim ver o futebol sem torcida também, né, Márcio? Comentar sobre isso também. É horrível. O jogador deve ser desesperador. Agora, eu fico imaginando, né? Dá até vontade de rir, né? A gente tá falando do Lu e do Lucas Lima, né? Que eles realmente, com todo respeito também, né? A gente é obrigado a criticar, né, João? São jogadores que ganham em dia, só que eles estão acomodados e estão sentados nos seus contratos, que são longos. Né? Então, e aí o que acontece? Eu fico imaginando, né? Com torcida já não jogam, imagine sem torcida, né? Verdade. Então, eu acho que numa decisão, eu acho que eles têm que entrar, caso entrem, né? Eu acho que o Luan vai começar jogando, o Lucas Lima não. Ele tem que entrar focado, tem que entrar com raça, com vontade, honrando as duas camisas, né? Mas o meu palpite, tem que ser sincero, né? Sem clubismo. Vai ser 0-0 e o jogo vai ser decidido nos pênaltis. Agora, quem vai levar, a gente só vai saber amanhã. Meu palpite também é 0-0. Meu palpite também é 0-0 e pênaltis. E aí, mas você tem algum favorito ou não? Olha, não sei. Pênaltis é loteria, não dá para falar um favorito. A única coisa que eu acredito é que talvez o psicológico possa pesar um pouquinho mais para o Palmeiras. Certo. Por causa de todo o histórico. Aliás, eu já vou emendar a pergunta que eu ia fazer para finalizar esse bloco aqui, que é, para quem vale mais esse título, Márcio? Você acha que vale mais para algum dos dois? Eu acho que seria especial o título para o Corinthians, né? Porque aí ele seria o único tetracampeão paulista, né? Embora o paulistano já tenha sido lá atrás, né? Mas a pressão está um pouquinho maior para o lado do Palmeiras, embora também seja especial no caso do Palmeiras em relação ao Luxemburgo, né? Porque, repetindo, né? Ele pode ganhar o seu 5º título paulista, né? O que é muita coisa, e ele é super identificado com a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Mas vai ser, eu espero que o jogo seja emocionante, espero que seja repleto de grandes lances. A gente torce sempre para que tenha gols, né? Embora o nosso palpite seja mais modesto. Eu vou mudar meu palpite, viu? Só para não ficar igual, eu vou colocar 1-1. 1-1? Eu vou colocar 1-1. Olha, o que eu sei é que eu vou dar uma de Neto, viu? Se o Luan e o Lucas Lima fizerem o gol, olha, eu pago o seu almoço.
Olha, seria interessante, viu? Eu não acho difícil não, porque o craque ele cresce nesses momentos. É na final, é na decisão, momentos decisivos que o craque aparece. E só para complementar, né, eu fiz a pergunta sobre para quem vale mais. Realmente, assim, eu acho que não tem muito assim para quem vale mais esse título. Agora, com certeza, se perder, se o Palmeiras perder, vai ficar muito complicada a situação com a torcida. Porque em 2018 o Corinthians já foi campeão no estádio do Palmeiras, tem toda aquela história lá, aquele pênalti que os palmeirenses reclamam até hoje, aquele pênalti polêmico. Exatamente. E o Corinthians trouxe a taça de lado para a Antártica, né? Da Arena. Do Allianz Parque. E então eu acho que vai ficar um pouco complicado para o Palmeiras se eles perderem. Até porque o Corinthians é o atual tricampeão. Pode ser tetracampeão amanhã, mas se perder, a torcida do Corinthians nem esperava mesmo que ia se classificar. Então eu acho que a derrota vai ter um peso maior se for pro lado do Palmeiras. E é como eu falei, analisando por esse lado que você falou, né? Teoricamente, os palmeirenses devem estar até com medo, né? Simbolicamente, porque o Palmeiras costuma ganhar... Eu não sei, estão, Márcio? Porque o Palmeiras costuma ganhar mais em Itaquera, e o Corinthians costuma ganhar mais no Allianz Parque. Teve torcedor do Corinthians que comemorou o empate em Itaquera, porque agora o jogo vai ser no Allianz Parque. Exatamente, então tem torcedor aí que deve estar arrepiado, pensando pelo retrospecto. Porém, o Corinthians tem tudo para sapecar assim, mais uma, né? O fator campo não influencia muito agora, né? Porque com a ausência da torcida, a única diferença é que os jogadores do Palmeiras vão jogar num gramado que eles estão mais acostumados do que os jogadores do Corinthians. Agora, tem uma questão também, se eu não me engano, o Palmeiras ele tem 2 títulos no Allianz Parque. O Corinthians tem 1. Se o Corinthians ganhar amanhã, ele empata com o Palmeiras como os 2 clubes que mais venceram títulos no Allianz Parque. É verdade, você tem razão. É mais um dado importante, é verdade. Então você vê que o jogo está carregado de coincidências e, por que não, né? De repente quebra de recordes ou pelo menos igualitariamente, né? Tem tudo para ser um jogo emocionante. Uma final digna de Corinthians e Palmeiras, um clássico secular. Exato. Mas os jogadores têm que contribuir, né? Exatamente. E em relação às 5 substituições, você acha que no caso do Thiago Nunes, quem que pode mudar o jogo no segundo tempo? O Thiago Nunes ele tem o Janderson, né? Que eu já tinha citado já. Tem o Janderson. Me ajuda, Márcio. Eu não tem muitas opções. O Matheus Vital, que eu ia falar, o Matheus Vital está como titular, né? O Matheus Vital está jogando como titular. A desvantagem é que o Corinthians tem um banco de reserva inferior ao do Palmeiras, né? Mas sabe como é que é, né? Às vezes o jogo é decidido num piscar de olhos, né? Eu vejo o Janderson com potencial aí para entrar e mudar alguma coisa. Mas eu acho que o Thiago Nunes não vai nem usar as 5 substituições, porque não tem elenco para isso. O Luxemburgo pode rodar mais, porque ele vai colocar jogadores renovados, né, zerados para entrar, descansados e vai manter a qualidade. Agora o Thiago Nunes não pode muito fazer isso, porque ele não vai repor a altura, né? Exatamente. Então eu acho que Bom, eu acho que é isso, né? Então a gente falou sobre a final, sobre o derby, né? O grande Palmeiras e Corinthians de 2020, né? Espero que vocês tenham curtido os nossos apontamentos, né? Fiquem à vontade para concordar ou discordar das nossas informações, né? Comentem. Exatamente. Então, o vídeo realmente a gente foi uma coisa mais focada no clássico, né, João? Dessa vez foi, mas em breve voltaremos com novo conteúdo aí para vocês. Exatamente. Foi uma satisfação muito grande estar de volta aqui, rever aqui o Márcio Falanca. E tem não esqueça, ativem o sininho. Curtam o canal, por favor. Sigam o canal, né? Estamos precisando. E curtam o vídeo. Exatamente. Então, logo estaremos com o próximo vídeo falando sobre as outras informações dos outros clubes e a nossa sessão retrô, hein, pessoal? Tá bom?
Até breve. Abraço, tchau, tchau.